Olá pessoal, seguindo a nossa devocional diária, hoje nós vamos comentar o capítulo 3 e 4 de Filipenses. É uma epístola bem curtinha, epístola é carta, né? Então esse livro muitas vezes chamado de epístola aos Filipenses, ou carta de Paulo aos Filipenses. E encerramos esse livro hoje. São duas sessões, nós comentamos ontem 1 e 2 e hoje comentamos 3 e 4. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque diariamente no nosso devocional de 2 capítulos por dia, nós publicamos o vídeo. Se você marcar lá o sininho, você vai receber as notificações que diariamente nós publicamos esses vídeos. Ao final desse vídeo aqui, você escreve seus comentários lá e compartilha se você achar por bem, para que outras pessoas possam receber esta palavra. E no final, bota lá o teu gostei ou não gostei, e se desejar, coloca os teus comentários. Tem um dito aqui nos nossos comentários que, se Deus nos permitir, vamos pegar esses comentários que são colocados lá no vídeo para fazer um resumo dos livros quando encerrarmos eles. Evidentemente, nesses vídeos nós não vamos ter as limitações dos 10 minutos que procuramos diariamente colocar nos nossos comentários, das nossas devocionais. Então, eu te incentivo a comentar, a colocar suas observações, suas dúvidas, porque, se Deus nos permitir, nós vamos usar isso para falar sobre os livros, né? Já terminamos Atos, terminamos Romanos, 1º e 2 Coríntios, já falamos sobre Gálatas, Efésios, e agora estamos terminando Filipenses. Fora isso, também incentivo você a fazer a leitura dos 2 capítulos por dia, seguindo na metodologia da leitura da Bíblia, e isso não leva mais de 10 minutos do teu tempo. E se você tomar coragem, vai e publica um vídeo rápido do teu comentário, da tua devocional, do que Deus falou com você, lá nas tuas redes sociais. Isso tem sido uma bênção para mim, falar sobre isso. Não precisa levar 10 minutos, pode fazer 30 segundos, 1 minuto, mas faz isso, porque você vai estar falando para as pessoas do Evangelho de Cristo e do que o Espírito Santo tem falado com você. Vamos lá, hoje é o capítulo 3 e 4 de Filipenses. Paulo começa a falar sobre os falsos obreiros, né? Aqueles que estão no nosso meio. Ele chama essas pessoas de cães. Cães, ele fala assim: acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele chama acautelai-vos dos cães. É o mesmo termo usado em Apocalipse, que no reino de Deus não entram os cães, os feiticeiros. Esses cães não é o cachorro, não é o animal. Ele está chamando de cães aqueles que se dizem sacerdotes, pastores, padres, ou que têm alguma influência religiosa sobre as pessoas e usam isso para fazê-las desviar. Ele fala que essas pessoas estão querendo a carne. Quando ele fala da falsa circuncisão, ele está dizendo o seguinte: a verdadeira circuncisão é aquela feita no coração, em que você se converteu e você morreu para o mundo e viveu para Cristo. Mas esses falsos obreiros, na realidade, eles amam a carne, eles querem a ação na carne. Então eles labutam para ter o respeito dos servos de Deus e para que sirvam a Ele e não a Cristo. Então eles trabalham para enganar as pessoas, para impor às pessoas regras religiosas que façam com que elas se desviem de Cristo e sirvam a eles. Esses são chamados também lá em Pedro. Quando nós chegarmos lá em João, nós vamos falar sobre essas figuras, são chamadas de anticristos, né? São os anticristos, tem saído muitos anticristos pelo mundo afora, porque eles se opõem a Cristo. Então ele fala: se tem alguém que pode se gloriar na carne, ou seja, nas coisas que ele conquistou na carne, nos títulos, nas obras, sou eu sou judeu, da tribo de Benjamim. Ele usa até um termo, hebreus, dos hebreus. Eu sou da nata da sociedade hebreia, e eu posso me gloriar em muitas coisas, mas eu considerei todas essas coisas como nada, porque o que eu quero é a glória de Cristo, e essa glória muitas vezes é manifesta no sofrimento, no desprezo, na morte, porque sem morte não há ressurreição. E ele fala: então, nós andamos pelo que cremos, não pelo que vemos. Esses homens querem ter a glória deles na carne, através dos elogios, dos títulos, dos rituais que enobrecem eles, ou que exaltam e louvam eles. Nós não andamos assim. Nós falamos de Cristo, e Cristo ele vai se manifestar no tempo certo. E Jesus ele faz uma obra que nem sempre é vista pelos homens, mas que nós conquistamos através do nosso testemunho. E muitas vezes o nosso testemunho nos leva até mesmo à humilhação e à morte, porque é pela morte que recebemos a ressurreição. E Paulo fala: é aí que eu quero estar, é nesse lugar que eu quero estar. E ele fala: é importante vocês entenderem que a perfeição
Ele fala até nós somos perfeitos, a perfeição está em Cristo e não em mim. Então eu tenho que olhar para Ele, andar segundo Ele. E se Cristo sofreu, eu também tenho a honra de padecer. Padecer para que Jesus nasça e seja manifesto no mundo. Isso pode parecer uma contradição, mas ele fala a paz de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, seja o que habite no teu coração. Ele fala, eu considerei todas as coisas que eu tinha como perda, como refúgio, como lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, que não está baseado na carne, nem das coisas lógicas do ser humano, que estão lógicas pela sua vista, mas impossíveis de serem conciliadas na eternidade. Porque a carne tem o tempo da morte, o pecado gera a morte, o salário do pecado é a morte. Então o tempo lógico do mundo da carne e do mundo, ele está no final da vida, enquanto que em Cristo nós temos a promessa de ressurreição, que extrapola o nosso horizonte para a eternidade. Então ele fala assim, uma coisa eu digo para vocês, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, daquelas coisas que eu fiz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. E ele vai falando essas coisas, né? Ele fala mais, olha, eu quero dizer para vocês uma coisa, como eu tenho certeza de que eu não ando buscando a glória da carne, mas eu ando buscando a glória de Cristo. Lembra lá em Gálatas, que nós já falamos tempos atrás, em que ele fala as obras da carne, que são os esforços feitos pelos homens, e os frutos do Espírito, que é aquilo que vem da fé. Obra é o que eu faço, fruto é o que eu recebo. E ele fala, exatamente colocando em contradição a carne contra Jesus, que vem do Espírito, né? E aí ele fala que eu tenho certeza que eu trabalho pelo Senhor Jesus, eu quero que vocês sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E ele termina dizendo o seguinte, olha, eu quero que vocês também coloquem todas as vossas necessidades aos pés do Senhor. Não se desesperem pelas coisas que acontecem na vida. Evidentemente, nós habitamos ainda na carne, e somos ainda, muitas vezes, tentados pela nossa carne, pelos desejos dela. E muitas vezes somos tentados até pelas nossas necessidades. Mas ele fala, tudo de vós seja conhecido pela oração a Deus. Leva a Cristo todas as vossas necessidades. Não deixe que essas coisas perturbem vocês, mas confiem, levando em oração todas essas coisas a Cristo. Porque Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Para que você não perca nunca o foco de que o seu alvo é andar segundo Cristo. E andar segundo Cristo não envolve você investir a tua vida na carne, nos títulos, nas coisas que possam gerar honra para você mesmo. Não digo que você não tem que ter essas coisas, mas eu digo que você não tem que focar no centro da sua vida, não tem que ser essas coisas, como essas outras pessoas buscam, né? Então ele fala, então para você viver assim, você precisa mudar completamente a sua maneira de viver, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Então, para que você não se deixe levar pelos desejos da carne, pelas tentações que vêm dela, o que tem a ocupar o vosso pensamento? Aí lá no versículo 8, eu estava até aqui olhando isso, versículo 8, capítulo 4, ele fala, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Praticai essas coisas. Ele fala, se você quer se livrar, muitas vezes, das tentações da carne do seu corpo, a qual está debaixo do pecado, vamos lembrar lá Romanos 7, que já falamos sobre isso, né? Bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal está sempre diante de mim. Faz com que o teu pensamento caminhe para as coisas desejáveis, amáveis e boas. E o Deus de paz será convosco. Isso ele está terminando no versículo 9, né? E ele fala, finalmente, uma coisa que aconteceu com ele em relação aos filipenses. É que ele recebeu dos filipenses, através de Epafrodito, né? Doações e sustento para o seu ministério. Nesse momento ele estava em Roma. E ele agradece, ele fala, muito obrigado pelo sustento que vocês me mandaram. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não estou falando isso porque eu estou necessitado, para que vocês me mandem mais, não. Eu estou falando isso porque o que vocês fizeram supriu a minha necessidade, e sempre que vocês fizerem isso, dando ofertas voluntárias, vão gerar benefícios para vocês mesmos. Aí ele faz uma comparação, né, que eu gostaria de tratar com mais cuidado e com mais tempo, mas eu não vou ter esse tempo aqui. Ele fala, porque a oferta que vocês fizeram para a minha vida chega a Deus como aroma suave.
E existia no sacrifício da lei, que são imagens e reflexos, figuras do celestial, o sacrifício de oferta e cheiro suave a Deus, em que os judeus sacrificavam e faziam ofertas de alimentos ungüentos, né, que chegavam a Deus e eram tidos dentro do ritual da lei como oferta de aroma suave a Deus. E normalmente eles faziam isso quando eles davam tudo. Eles tiravam de si e davam. E colocavam todo o sacrifício para serem queimados. E era aroma suave a Deus. Não sobrava, porque em alguns sacrifícios a pessoa que sacrificava comia e se servia do que era sacrificado. E outras vezes ele queimava tudo. E esse aroma suave chegava e normalmente é chamado de cheiro suave a Deus. E ele fala, quando vocês se sacrificam e dão de vocês mesmos em benefício de alguém, isso é aroma suave a Deus, cheiro suave a Deus. E uma prova de que vocês não estão vivendo na carne, porque vocês estão oferecendo o que vocês têm de si mesmo. Ou seja, vocês estão tirando da carne de vocês e dando a alguém, mostrando que o coração e a mente de vocês não está nisso. Eu espero que Deus possa acrescentar essa palavra, trazer mais revelação e conhecimento e multiplicar o conhecimento deles na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.